volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de uma questão crucial para o nosso país, crucial para a defesa e proteção de dados da nossa população e dados estratégicos do nosso governo. Nós vamos falar aqui com o Marco Aurélio Sobrosa Friedel, que é o representante dos empregados no Conselho de Administração do SERPRO. Ele foi eleito pelos funcionários do SERPRO. Ele está há 38 anos aqui na empresa, a maior empresa, eu acho, de tecnologia da informação, pelo menos em número de empregados, abaixo dos Estados Unidos, para não falar abaixo do Equador, é mais do que o Equador. O SERPRO é uma empresa estratégica do Brasil, então eu convidei aqui o Sobrosa. Obrigado, Sobrosa, pela sua presença, para falar sobre os riscos, os perigos dessa política que quer privatizar o SERPRO. E aí eu vou, sem mais delongas aqui, perguntar uma coisa, Sobrosa. Quais são efetivamente os riscos para o Brasil da venda, da privatização do SERPRO? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Saudar a todos que estão nos ouvindo, né? Estão nos vendo nesse momento, vão ver em um determinado momento. Um abraço especial aí aos empregados do SERPRO e da Dataprev. Muito orgulho representando os empregados do SERPRO, do Conselho de Administração, que é um trabalho no qual eu entendia que deveria fazer e busquei concorrer a isso por conta da resistência à privatização da empresa que já estava em curso, né? Esta questão, né, que tu apresenta, ela precisa ser um pouquinho contextualizada, porque nós estamos, na verdade, assim, quando fala em SERPRO, nós estamos falando das empresas de TI do governo federal que estão num processo de privatização. Tanto o SERPRO como o Dataprev, eles guardam uma imensidão de dados do cidadão, das empresas, do governo federal. Isso tudo é o que a gente discute, busca mostrar para a sociedade, inclusive com atenção especial ao nosso parlamento, para que entendam sobre que risco está sendo colocado o país. Nós estamos falando de soberania nacional, nós estamos falando de segurança nacional. Então, se a gente começar a categorizar, nós vamos ver um conjunto de dados que são do cidadão, inclusive aqueles chamados dados sensíveis que a LGPD veio para criar o arcabouço legal da proteção de dados ao cidadão. Logicamente que ela precisa ainda melhorar, mas é um princípio que está aí, está valendo a lei, que foi aprovada no Parlamento de 2018, entrou em 2020 em vigência, que busca a proteção dos dados do cidadão. Mas a lei ela não é suficiente para essa proteção. Nós temos que ter os atores, nós temos que ter os mecanismos. E SERPRO e Dataprev se encaixam nesses mecanismos da proteção. E aí, ao longo aí, a gente vai falar sobre esses mecanismos, né? E aí, nós estamos falando de dados das empresas, tudo que tu pensar das transações comerciais, transações internacionais, os seus cadastros, os seus sócios, seus lucros, o imposto de renda e vários tributos, todas essas questões estão lá devidamente guardadas. Ô, Sobrosa, o banco de dados ou os bancos de dados do imposto de renda do cidadão brasileiro estão com o SERPRO, é isso? Sim, 100%. Aí, quando a gente fala em imposto de renda, a gente pode pensar um pouquinho mais em todo o sistema de tributação brasileiro. Então, nós estamos falando de fim social, nós estamos falando de IPI, nós estamos falando de imposto de importação, além do mais tradicional, imposto de renda pessoa jurídica, imposto Sim. de renda pessoa física, até é importante destacar sempre.
O imposto de renda pessoa física, ele tem 30 anos como tratamento digital, no qual o cidadão se comunica diretamente com a Receita Federal por intermédio de um sistema de informação. Então, o que hoje a gente já está acostumado, baixa da internet, hoje já vem pré-preenchida a declaração, praticamente pronta. Ele só vai fazer a confirmação, fazer alguns lançamentos, mas isso surgiu há 30 anos no Brasil como pioneiro. O Brasil foi pioneiro no mundo. Vários países vieram ao Brasil copiar a solução. Então, esses dados, para dar uma ideia da situação atual do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, 34 milhões de contribuintes fizeram a declaração, sem qualquer problema, sem qualquer entrave. Não houve indisponibilidade do sistema para ser armazenado. Então, quando a gente fala de 30 anos, nós estamos falando, na verdade, do SERPRO desde a sua criação. Ela foi criada com este princípio de poder fazer o processamento de dados do Ministério da Fazenda, da Fazenda. Da Receita Federal, principalmente, né? Exatamente. A criação do SERPRO. O SERPRO foi criado em 1964, durante um governo militar, que a gente pode falar tudo, mas tiveram uma visão, à época, uma visão bastante nacionalista, e que pena que isso não se mantenha tão aforado, né, nesses tempos. Mas no imposto de renda, chamar a atenção pelo seguinte: imagina, Sérgio, a tua declaração exposta. Porque um dos riscos da privatização é a exposição dos dados. Não é que com o SERPRO não poderia ocorrer a exposição, mas só que há todo um tratamento de segurança da informação, de bloqueio tal, que a gente impede invasões e impede a questão do que é o social, do empregado se valer, poder transferir. E tem na natureza da empresa, por ser uma empresa pública, por ser uma empresa de governo, naturalmente ela mantém os dados consigo, o que não dá para garantir numa empresa privada, vamos dar um exemplo, Facebook, de ir lá e fazer uma venda daqueles dados. Entendo. Nem a lei está ali. Então, se a gente pegar a questão do imposto de renda, pensa a tua declaração exposta, pensa a declaração de um jogador, do cidadão comum, de um parlamentar, com a sua renda, teus investimentos, teus dados bancários, teus dependentes, tuas doações, que está lá, doou para o partido X, ou doou para uma creche, aí alguém vai te cobrar, por que não doou para a creche do bairro, doou para a creche do outro bairro? Então, uma exposição dos dados do imposto de renda é uma calamidade. Tu não vê país no mundo que tenha entregue isso para iniciativa privada. Todos mantêm a sua gestão. Então, é uma incoerência aí, permite eu aprofundar, não, mas estender um pouquinho a visão. A gente tem que olhar o conceito da privatização. Então, assim, ó, a gente tem logicamente, dá para dizer que, assim, aqui, todas as privatizações que estão sendo feitas no país, elas estão erradas, claramente erradas. Mas tem umas que estão mais erradas ainda. Então, vamos dizer assim, privatizar os dados, privatizar os serviços estratégicos de tecnologia da informação, se dispor a entregar a inteligência, porque nós não estamos falando só de tecnologia, estamos falando de inovação, estamos falando de inteligência. E mais sério ainda, o assunto é tão complexo, porque assim, ó, esses empregos de tecnologia da informação, que são empregos qualificados, ao ser privatizado, eles tendem a sair do país. Sim. Até porque quem vai comprar vai ser uma empresa estrangeira, vai ser uma empresa americana, coreana, japonesa. Mas, Sobrosa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é interesse dessa gestão especial do Bolsonaro, e já era me parece, do Temer, e já era interesse de vários grupos, né? Como é que eles estão fazendo com o SERPRO? Eles estão reduzindo contratos? Como é que
Você está se sentindo aí como representante dos trabalhadores do Serpro no Conselho, você está sentindo que medidas para, vamos dizer assim, adequar a empresa a uma certa privatização já está ocorrendo? E que medidas são essas? Sérgio, assim, ó, é bem interessante, porque assim, ó, nós estamos numa dicotomia. Enquanto há uma pressão do governo para privatização significa antecipadamente o desmonte, diminuição de quadro de empregados, etc., etc., existe toda uma linha estratégica que está sendo assim, é uma ansiedade da sociedade, é uma ansiedade dos órgãos públicos de cada vez mais ter a tecnologia da informação como suporte para o processo estratégico, para as políticas públicas, etc. Então, nós estamos vivendo essa dicotomia. Enquanto o governo, sem qualquer justificativa de fato, a não ser uma questão ideológica, ou a não ser interesses de um mercado de absorver, eu diria que é um ganho fácil, né, porque eu tenho tudo estruturado, e aí essa iniciativa privada que vai entrar, ela apenas vai se portar na visão da maximização do lucro. Nós estamos vivendo, então, dentro da empresa, essa dicotomia. Quanto a gente cresce, e cresce bastante significativamente, principalmente no que a gente chama de serviço multiclientes. Para tu teres uma ideia, o Serpro, a receita do Serpro, a questão de 3 anos, esses serviços para empresas privadas, para órgãos que não dependem do OGU, representavam 2%. Hoje, o faturamento do Serpro, já na ordem de 13%, 14%, 15%, até isso vai variando rapidamente, ele já vem desse segmento de muitos serviços. Quando eu falo, vou dar um exemplo aí do serviço, esse multiclientes, o emplacamento de carros com essa nova placa, né? Isso é um serviço que o Serpro gerencia do ponto de vista das informações. Então, cada placa cada veículo que é emplacado, o Serpro recebe por isso. Então, e quem paga é a empresa lá responsável pelo emplacamento. Então, tu mostra assim, ó, uma expansão da empresa, tanto do ponto de vista de clientes. Hoje a nossa carteira lá, ela acho que é superior a 15 mil clientes. Então, nós estamos falando de órgãos públicos, federais, municipais, estaduais e iniciativa privada. Hoje a nossa maior carteira são essa iniciativa privada. Mas aí vamos entender o que é isso. Eu estou vendendo, na verdade, um serviço que é prestado para a sociedade. Então, o Serpro está levando isso de uma forma, de uma distribuição mais seletiva, mais célere também. Ela é seletiva para que o serviço à sociedade seja melhor prestado. Um outro bom exemplo, só para voltar, a questão das multas de trânsito. Não sei se já viu. O cidadão hoje pode pagar a multa com 40% de desconto se usar um app. Esse app desenvolvido pelo Serpro, e o processo das multas, gerenciamento das multas nas cidades, feitas pelo Serpro. Então, apesar que eu estou recebendo do município X, mas o serviço está indo para o cidadão que cometeu uma infração, mas vai receber imediatamente a notificação que foi multado, teve uma multa de trânsito, e ali se ele pagar no prazo, ele vai receber um desconto de 40%. Mas, Sobrosa, é interessante você coloca, eu até vou te perguntar sobre um outro app que está dando uma polêmica aí, mas antes eu queria te perguntar uma seguinte questão. Quanto que fatura o Serpro, mais ou menos hoje,
E quem é que tem bala na agulha, dinheiro, recursos para comprar o Serpro? Você tem informação de quem está interessado nisso ou não existem essas empresas? Então, do ponto de vista de tamanho, né, o Serpro é uma empresa, para simplificar, de 3,4 bilhões. Esse é o valor faturado anualmente. Se Anualmente. pegar os últimos 3 anos, nós estamos na média aí de 3,2, 3,4 bilhões por ano. Então, um valor absolutamente significativo de interesse aí de muitas empresas, né? E aí, já que falei de faturamento, o Serpro teve um lucro em 2020 de 460 bilhões de reais. Peraí, Sobrosa, essa informação é interessante. O Serpro deu lucro, então? 400, mais de 400 milhões. 462 milhões, para ser exato. Desses 462 milhões, 220 milhões retornaram aos cofres do Tesouro Nacional como pagamento de dividendos. Então, o Serpro passa a ser um alto negócio para o próprio governo, do ponto de vista. É uma empresa não dependente, sustentável, com lucro estabilizado. Aí, nós estamos falando dos últimos 3 anos. Tivemos, acho que em 2018, um lucro na casa de 250 milhões, não estou enganado. Já em 2019, um lucro na casa aí próximo dos 400 milhões e 2020, 462 milhões. Então, nós estamos falando de uma empresa sustentável e boa parte desse lucro vai para dividendos, mas boa parte vai para investimentos. Então, o Serpro, em 2020, foi a empresa estatal que conseguiu conseguiu cumprir a questão toda do seu investimento. Entre as estatais, é aquela que teve a maior efetividade em investimentos. Sobre interesse. Então, se tu imaginar que é uma empresa superavitária, sustentável, com empregados qualificados, com conhecimento, com um portfólio de serviços extenso, com clientes excelentes, naturalmente tu tem um interesse desse mercado. Então, pensar no Serpro privatizado neste governo já foi uma coisa devidamente enlaçada por empresários na tentativa de vamos pegar esse quinhão, esse nicho é nosso, vamos entrar aí. Mas na verdade tem consultas aí, porque eu acredito que a compra será por capital internacional. E deixa eu te... Sobrosa. Aí, só para finalizar, se eu considerar 3 bilhões e meio de faturamento aí, vamos supor que o ativo, o valuation na empresa, chegue a 5 bilhões, vá para um leilão por 5 bilhões. Isto não é absolutamente nada para uma empresa chinesa, uma empresa americana, comprar o Serpro por 5 bilhões, e inclusive com o dólar desvalorizado. Então, isso aí é merreca. Então, e a gente sabe que tem interesse da Amazon, o próprio Facebook já mostrou interesse. Então, quer dizer, nós entregaríamos uma empresa de mais de 40 anos com contratos estratégicos, eu diria, com o governo federal. Esses contratos são parte importante desse faturamento. E os bancos de dados, provavelmente também, porque você tem uma estrutura de host, de hospedagem, ou você colocaria em outras empresas privadas, ou você entregaria esse parque, esses data centers, para quem comprasse. E você acha que a venda de 5 bilhões, nenhuma empresa nacional consegue bancar isso? Porque, por exemplo, há pouco tempo, em abril, a Microsoft, para
se consolidar na área de saúde. Ela comprou uma empresa americana, a Nuance, de inteligência artificial, principalmente, mas que tem contratos com 70% dos hospitais norte-americanos. Ela comprou por 19,2 ou 3 bilhões de dólares. Ou seja, para um Facebook ou para a própria Microsoft comprar o Serpro, no momento que o dólar está muito alto em relação ao real, é muito fácil, né? Eles vão pagar alguns, na verdade, talvez 1 bilhão só de dólares. Né? R$ 1 bilhão de dólares, é por aí. Então, com certeza, eles vêm com vantagens competitivas tranquilamente. E aí vem a questão mais triste da história, né? A gente tem uma inteligência aí de 50 e poucos anos, né? 56 anos, assim como a Dataprev, ela tem 46 anos de história. Então nós temos uma inteligência, de fato. Então a gente não perde só a questão, inclusive a questão de dados é o que mais vale. Esses 5 bilhões de reais que eles possam pagar aí, eles podem transformar isso aí facilmente em 15 bilhões com os dados aí, etc. Mas se a gente observar a história das estatizações, das privatizações, elas significam a maximização do lucro também. Como é que tu faz isso? Substituindo empregados. Então, a gente viu isso numa outra empresa pública de TI, que na época do Fernando Henrique foi vendida a Datamec. A Datamec. Seguro-desemprego, toda a parte do Ministério do Trabalho era Datamec, que você sabe. Então, foi um fracasso tão grande essa privatização que, no final das contas, houve a reabsorção do serviço pela Dataprev em especial, né? Mas aí, o que vem por trás, logo após, é a substituição dos empregados por completo da empresa. Então, ele substitui essa inteligência, basta adquirir, é o repasse do conhecimento, em 1 ano, 2 anos, no máximo em 5 anos, 100% dos empregados estão substituídos. Então, o que traz por trás de tudo isso, é assim, a penalização de quem fez o Estado, de quem trabalhou para o Estado até então. Então, por alguma razão, esse governo colocou na cabeça que o servidor público é o culpado de tudo. Entende? A PEC 32 ela vem para arrebentar o serviço público. Então, é uma coisa tão descasada, tão absurda, que não entende. Só que, como eu falei anteriormente, nós estamos falando, sem entrar no mérito de privatizações, eu não posso privatizar dados. Eu tô privatizando questões sensíveis do governo federal, questões estratégicas. Mas agora, Sobrota, deixa eu só te falar sobre essa questão estratégica. Eu não sei se você conhece um aplicativo que o governo lançou recentemente, que chama sougov.br. E aí, lendo os termos de uso, a política de privacidade, eles dizem claramente que vão entregar os dados do CIGEP, que tem a vida funcional do servidor da administração direta e fundacional, para a IBM, para a nuvem da IBM, a nuvem que é operada pela inteligência artificial da IBM, numa parte dela que tem o sistema Watson, um supercomputador que tem algoritmos e que esses algoritmos, você sabe muito bem, eles precisam ser treinados. Então, eles vão pegar os dados do servidor público federal brasileiro e treinar, melhorar, aperfeiçoar a estrutura de inteligência da IBM. Por quê? Por que eles não fizeram isso no Serpro? Porque eu imagino que eles estão entregando esses dados para criar um sistema automatizado
de resposta lá para o cara que vai falar no aplicativo. Aí eles estão entregando, na verdade, a base de dados. Quer dizer, eu desconheço governo no mundo assim de países que têm interesses econômicos, que precisam crescer. Não estou falando de países que não têm capacidade computacional mínima. Eu estou falando de um país que tem o SERPRO, que tem a DataPrev, que tem empresas nacionais. Porque o SERPRO não conseguiria construir um framework ou um sistema de inteligência artificial? São várias questões aí, Sérgio, mas eu acho que assim, ó, primeiro tocar numa parte dos dados, né? A gente fala dos dados, a gente comentar sobre os dados do servidor público, mas vamos comentar como dados como um todo e depois ver essa questão do servidor público aí com a questão do WhatsApp. Os dados, eles até então eles estavam armazenados numa nuvem privada do SERPRO, né? Era esse o conceito. O modelo que se pratica de tecnologia da informação no Brasil, e aí se pratica no SERPRO, se pratica na DataPrev, são parcerias. O SERPRO não é um fabricante de hardware, então ele vai lá e compra hardware. Ele não cria sistemas operacionais. Ele vai lá e compra o Linux Enterprise para ter o suporte, compra o Windows, compra o Unix, compra o sistema da IBM, etc. Então, assim como os softwares de sistemas operacionais, a camada de software básico de banco não é... Ou seja, nós não fabricamos um sistema gerenciador de banco de dados. Nós usamos esse produto. Então, a visão de modelo privado, público e privado, ele já existe em TI há muito tempo. Ou seja, a gente usa esses recursos. Então, o SERPRO, ele gerou e orquestrou uma rede, uma nuvem privada dentro do SERPRO. Aí o privado é confinamento, é restrito ao ambiente dos centros de dados da empresa, né? Esse é o conceito do privado. E a discussão toda de ter uma nuvem que poderia casar a nuvem DataPrev, nuvem SERPRO, eu posso ter uma nuvem, uma visão única, continuando com a nuvem privada. O SERPRO mantém o conceito da nuvem privada, mas escolheu parceiros de nuvem. E aí nós falasse da IBM, mas nós temos que falar da Amazon, temos que falar da Microsoft, ou seja, são todas essas que o SERPRO está fazendo parceria a partir de chamamento público, etc. O SERPRO teve a preocupação de colocar cláusulas, como uma das cláusulas, que o armazenamento do dado da nuvem, Microsoft, da Amazon, ele tem que ser em território nacional. Ok? Eu estou buscando uma proteção. Mas isto não garante que esse dado não seja copiado. Porque eu vou, apesar de eu continuar, eu ter aqui o software de gestão dessa minha nuvem, de alocação de recursos, etc., é Microsoft. Eu não estou mais dentro do centro de dados do SERPRO. Eu estou usando o centro de dados da Microsoft, estou usando o centro de dados da Amazon, que se instalaram no Brasil para ter o centro de dados aqui, porque está lá no contrato do território. Não há impedimento, não há como impedir efetivamente que esses dados não sejam replicados em uma outra base. Ponto 1. E aí a gente tem isso muito claro quando quem usa o Windows sabe que há toda a telemetria dos teus dados que, ao ligar o teu computador, as informações estão trafegando, tu não enxerga isso. É o mesmo conceito quando tu está usando o Facebook, o WhatsApp, ou seja, tudo que tu está fazendo ali está sendo monitorado. Então, vem essa questão assim, ó, não há como garantir que o uso da nuvem ele te garanta que não ocorra esse tipo de coisa. Então, assim, quando privatizado, aí tu tem um outro risco maior. Tu está dando ao dono de uma empresa privada todo o armazenamento que ele poderá acessar aqueles dados, que ele é o dono da empresa.
eu posso ter em contrato isso, aquilo, mas ele é o dono da empresa. Se ele mandar um administrador de banco de dados, se assim, me pega aquele dado, ele vai pegar aquele dado. Agora, Sobrosa, tem, Diga. além dessa questão que você está falando, eu insisto nisso. Quando você pega uma estrutura de deep learning, ou hoje o que se chama de inteligência artificial, na verdade, são sistemas algorítmicos que extraem padrões. Por isso que eles chamam de aprendizado de máquina. A inteligência artificial especialista, baseado em raciocínio, vamos dizer assim, similar ao do humano, essa existe, mas ela não está sendo amplamente utilizada pelas nuvens, por isso que você descreveu. A inteligência artificial que está sendo utilizada é baseada em dados, né? E aí, mesmo que você entregue para uma empresa dessa, você está aprimorando, treinando, o termo que a gente usa é treinar, você está melhorando os sistemas dessas empresas. Mesmo que elas não copiem os seus dados ou devolvam os seus dados, ela já extraiu o padrão. Correto. Esse que é o problema. Aí, Sérgio, assim, ó, a inteligência artificial é uma realidade. Cada vez mais, mas assim, ó, de uma forma progressiva, nós teremos a inteligência artificial nas nossas vidas. Isso, sem dúvida, é inexorável. Então, assim, ó, e tanto que o SERPRO hoje tem uma superintendência dedicada à inteligência artificial. Está capacitando já tem muita gente capacitada e capacitando um volume muito grande dos seus empregados. Por quê? Porque esta é a realidade, é aqui que nós temos que trabalhar. Então, assim, a questão de usar softwares, até porque o SERPRO não vai desenvolver um software de inteligência artificial, mas o SERPRO tem os seus especialistas para trabalhar os algoritmos que a máquina deve compreender, né? Então, nós estamos falando de aprendizado de máquina. E no caso, assim, tu comentasse o SouGov, que é um aplicativo fundamental para a relação com o cidadão. Ele, vamos dizer assim, é uma base de interface para que eu possa acessar serviços, etc. Hoje nós temos 100 milhões de cidadãos autenticados no seu Gov, no GovBR, desculpa, o seu Gov é dentro do conceito. O seu Gov é de servidor federal, o GovBR é para cidadão, isso, né? Isso. Então, assim, ó, quando eu estou entregando, lógico, entregando para a Microsoft, mas não estou usando de forma pejorativa no entregar nós estamos, então, no caso, né, nós estamos usando a Microsoft, desculpa, a IBM, neste caso, dentro de um princípio, é para o bem, é para que o software que nós não vamos desenvolver o Watson, mas nós temos toda a capacidade de ser usuários daquele software e poderíamos estar processando dentro do SERPRO, poderíamos estar fazendo tudo exclusivamente dentro do SERPRO. A opção de levar para lá uma opção estratégica, não tenho a concordância, não tenho minha concordância, mas no princípio ele deveria estar tudo sob ordem, etc. Mas o que tu falaste é verdadeiro. Esses dados estão sendo aprendidos na Microsoft, na IBM. Eles vão nos devolver o aprendizado? Vão. Mas quem diz que esse aprendizado não está lá, não está permanecido? Lógico que está permanecido com eles. Então, não, Sobrosa, o aprendizado só vai ser devolvido se a gente tiver uma máquina igual aqui. Sabe por quê? Porque eu penso que esses sistemas algorítmicos, eles não são como, eu comprei uma camisa, agora usa você porque é o mesmo número. Não é, cada sistema é adequado a um hardware, a um conjunto de máquinas. Bom, você sabe melhor que eu sobre isso. Então, o que acontece é que
É isso, né? O Serpa é uma empresa grande, mas a política que vem sendo adotada no Serpro é de considerar que a gente não tem universidade no Brasil, que a gente não pode construir dentro de uma empresa tão gigantesca e capacitada como o Serpro, os nossos próprios algoritmos e os nossos frameworks. Essa que é a questão. Essa história de usar coisa da Microsoft, da IBM, isso aí num passado distante, eu concordo que talvez não houvesse alternativa. Mas hoje há alternativas. Essa que é a questão. Então, porque senão também fica difícil, porque aí vem um Paulo Guedes da vida e fala: mas eu já entreguei os dados, o Serpro já entregou os dados, então vamos privatizar. E não é bem assim, porque tem dados que não estão entregues, tem dados que são a gestão dele, como você bem falou, é de nuvem privada, está dentro do Serpro. Então nós precisamos tomar a dianteira disso, né, Sr. Brosa? A gente precisa ser desenvolvedor de tecnologia também, porque tem um mantra neoliberal que quem desenvolve tecnologia são os outros e eu só compro. Isso aí é uma linha tucana, uma linha neoliberal, que infelizmente pegou alguns gestores e que está equivocada, está completamente equivocada. Só para você ter uma ideia, Sobrosa, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou: não, eu vou contratar isso em 2018. Aí a Microsoft para fazer a nuvem com inteligência artificial. Mas seria uma nuvem, eu acho que seria alocada aqui, não tenho certeza. Eu sei que o Conselho Nacional de Justiça proibiu. Falou: como é que você vai entregar dados do Judiciário Paulista, que é o que tem o maior volume de processos no Brasil, 40%. para ser tratado por uma empresa que tem interesses e que vive agora de tratamento de dados? O setor de tratamento de dados da Microsoft cresce. A Microsoft, em breve, o que ela ganha com o sistema operacional vai ser bem menor do que ela ganha com nuvem, se é que já não é. Correto. Correto. A gente tem que olhar as questões que deram erradas e as questões que deram certas. Eu tenho a certeza que a nuvem privada, Serpro, ela deu certo. Então, eu tava no momento Sim. da expansão. Foi optado por esse modelo, eu discordo desse modelo. Sei que o Serpro está buscando se precaver todas as questões, mas uma coisa é a linha, é o que está, a linha morta lá do contrato, outra coisa é a realidade. Então, óbvio que eu busco a garantia nesse sentido. E quando a gente fala de tecnologia, se tu olhar todo o rol de tecnologias aí que são necessários o uso, hoje as empresas Serpro, Dataprev, elas navegam praticamente por todas elas com especialistas. Se a gente olhar a realidade mundial, o que é, e o Brasil também, a inteligência artificial, a IoT, isso é um mundo novo, não tem como escapar disso. Então a gente tem, se tu olhar blockchain, nós temos uma plataforma no Serpro de blockchain. Hoje nós já temos um serviço sobre a exportação que eu consigo. Antes eu controlava até o navio, entrar mercadoria no navio. Hoje eu consigo controlar a entrega da mercadoria na chegada. Então, baseado em blockchain, se nós olharmos a questão de quantas oportunidades de IoT que nós temos, o mundo é esse, tu melhorar as questões de frete, de transporte, Logística, melhorar né? a mobilidade social, tudo isso é tecnologia da informação e o Serpro está preparado. E aí veio uma outra coisa que tu, numa pergunta anterior, tu falasse sobre a questão dos efeitos desse caminho da privatização na situação atual, né? Nós estamos precisando de mais empregados. Nós precisamos de concurso público. O CEP recentemente fez um concurso de temporário.
Então, temporário, não vai ter DNA, eles vão ficar 2 anos na empresa e vão ser obrigados a sair. Então, não é assim que se faz. Então, o conceito sobre a empresa, os olhos de quem está dirigindo o governo está olhando erradamente. A empresa, ela com empregados, quanto mais tiver mais empregados, mais serviços eu vou oferecer para o próprio governo. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Só para ter uma ideia, os quadros hoje, né? O CEP tem 8.500, desculpa, 8 mil empregados, na verdade tem menos de 8 mil empregados. Nossa, ele perdeu empregados então, não foi, Sobrosa? Porque quando eu Foram fui... feitos PDVs aí sucessivos. Ah, chegou a ter mais de 10 mil empregados. O Serpro, lá atrás, teve 25 mil empregados, mas era a época do intensivo mão de obra, da digitação. Ah, entendo. Mas há pouco tempo o Serpro tinha 12 mil empregados. O grande problema é que quando sai um empregado, ele leva a sua inteligência junto. Inteligência do negócio. Então, a gente vem diminuindo. Então, daquilo que eu falei da dicotomia, a tendência é diminuir mais ainda. Então, porque isso reduz custos, isso fica mais interessante para o mercado comprar. A substituição, aquela que eu falei dos empregados, não pode ser feita imediatamente, porque eles precisam arrancar da cabeça dos empregados do CERP o conhecimento para passar para um outro que vai receber salário 1/3 do que recebe o atual empregado. Essa inteligência ela vai sendo perdida. Então, nós estamos precisando fazer reforço. Nós temos hoje um backlog imenso na área de desenvolvimento. Então, o que o CEP está fazendo? Subcontratando, fazendo concurso temporário, algo que não dá visão de longo prazo para a empresa. Então, isso é a pressão da privatização. E aí, deixa eu só comentar a privatização, que o Dataprev e CEP, elas foram inseridos no PND, o Programa Nacional de Desestatização. O D de desestatização é um nome mais elegante. Privatização. Foram inseridas em janeiro de 2020. Aí o BNDES assume esse processo. Ao longo de 2020, a pandemia ajudou a nós a dar uma atrasada nesse processo. Mas ao longo de 2020 eles fizeram um planejamento e fizeram então ao final lá e início também de 2021 a contratação de 2 consórcios. Um consórcio onde está inclusive a Accenture, foi um fracasso também na Dataprev, quando tentou fazer o downgrade dos Ulysses. Talá é uma das empresas do consórcio que está fazendo um estudo para definir um modelo de privatização ou modelos de desestatização de CEP Dataprev. Eles já observaram a complexidade, não estamos falando de empresas de commodity que vende gás, nós não estamos falando disso. Estamos falando de inteligência. Então a complexidade é muito maior. E aí os cronogramas vêm atrasando. A privatização de Dataprev Service já esteve para o último trimestre de 2021. Então, vamos entender que privatização é o leilão aquele que vários seguram o martelo, querem estar na foto ali para bater o martelo que compraram a empresa. Estava para o último trimestre de 2021. Ele mudou para o primeiro semestre de 2022. Mudou para o terceiro trimestre de 2022. E o último cronograma que o governo divulgou, por intermédio do Conselho do PPI, o PPI é o Programa de Parcerias e Investimentos do governo federal, foi para o último... Então, agora ele está caracterizado como o último semestre de 2022, concorrendo com a eleição presidencial. Mas, com certeza, nós vamos empurrar esse negócio para depois da eleição, para a gente sacramentar o cancelamento dessas desestatizações. E aí, para ter uma ideia, no cronograma do governo federal, ele coloca ainda para este ano, no terceiro trimestre de 2021,
a extinção completa da Ceitec, aquela empresa de semicondutores. Está faltando semicondutores para a economia decolar, e o Brasil vai e fecha a única fábrica de semicondutores da América Latina. É algo assim inexplicável. Ou seja, Peraí, Sobrosa, ele fechou já? Ele não conseguiu... decreto, mas está uma briga jurídica. O próprio TCU apontou uma série de irregularidades no fechamento da Ceitec. E, inclusive, recentemente tem um parecer do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, sede no Porto Alegre, que determina que os empregados sejam readmitidos, empregados já demitidos. Então, há uma briga jurídica. Porque as pessoas, qualquer bom senso, observa o equívoco. Eu estou dando um exemplo de uma. Então, cada privatização, cada empresa que a gente pegue, que está sendo privatizada, tu vai encontrar inúmeros erros. Mas nesse caso, Sobrosa, do Ceitec, ele não está nem privatizando, ele está extinguindo a empresa, né? É extinção, é fechamento lá, vende os equipamentos, tá? É extinção. Fechamento, lacra a porta, não existe mais a empresa. Você sabe que tem quase uma interiorização, eu não sei nem a palavra correta, é assim, eles têm uma ideia fixa, esses neoliberais, contra microprocessadores, não sei se você sabe, já lá atrás tentaram implantar, antes da Ceitec existir, tentaram implantar uma empresa de semicondutores no Brasil, e o governo federal, na época, acho que era de FHC, ele se recusou, basicamente, porque o Brasil nunca teria condições de fazer semicondutores. E depois, quando essa Ceitec se organiza, me parece a partir da Motorola, eu não tenho certeza, me parece que eles conseguiram se estabilizar e agora vem novamente a ideia de ceifar e não de adequar a empresa, modernizar, investir, aproveitar a inteligência, que é um negócio fundamental nessas áreas críticas, né? Semicondutor é crítico, né? Todo mundo sabe. É um absurdo. Para onde estão indo esses empregados? Estão saindo do país. Porque eles não têm mercado aqui. Não tem. Ou seja, a gente forma, as nossas faculdades formam o profissional, cientista, e ele é obrigado a trabalhar fora do país. É aquela miopia e o retrocesso. E aí, assim, falando de privatização, a questão do governo FHC era um governo privativista, claramente isso. O atual governo ele é privativista e entreguista. Está entregando o país, é uma coisa absurda. Quando a gente pega um pré-sal e entrega, olha, não dá para entender. É olhar e aí... Na verdade, República das Bananas, e a gente tem que aceitar. Sobrosa, na verdade, eu falo em todo lugar, mas não custa nada eu repetir aqui para você. Eu li a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que envolveu várias pessoas muito sérias, servidores de carreira, deve ter envolvido pessoas do SERP. Não estou criticando um esforço muito interessante. Só que a direção política, na hora que você vê a introdução do texto, Sobrosa, está escrito assim: o Brasil ele tem vantagens importantes a ser exploradas para a sua transformação digital. Aí você continua o texto. São quatro. Está lá na introdução. Agronegócio, grande mercado consumidor, uma economia industrial consolidada, tudo isso é verdade. E uma grande diversidade cultural, que eles não entenderam como explorar. Essas 4 são verdades. Mas em nenhum momento está escrito assim, Sobrosa, e um sistema de ciência e tecnologia com universidades
que, se não são de ponta, são universidades muito avançadas. Eles desconsideram os institutos de pesquisa e as universidades brasileiras. Sabe por quê? Porque eles desconsideram você deixar de ser um país comprador, um país consumidor. Então, é uma lógica dos neoliberais do Brasil ser um território de passagem, correto? de extração. É um conceito. Mas aí, Sérgio, para aproveitar, obviamente que nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Sim. Então, a partir do momento que o Serpro foi alçado, né, o termo inserido lá do PND, né, um grupo de empregados voluntários de Dataprev Serpro se reuniram e começaram um movimento. Nós temos uma campanha instituída. O nome da campanha é Campanha Salve Seus Dados, que é até para conhecer, é fácil, salveseusdados.com.br, salve seus dados tudo junto, salveseusdados.com.br, lá está todas as informações. E qual é o objetivo? Eu até comentei no início, é passar uma mensagem para a sociedade desses riscos da privatização, da exposição de dados, da inteligência, do risco de fraudes, do risco da exposição dos dados, do risco da soberania nacional. Então, essa campanha, ela foi instituída, a gente vem cada vez mais agregando colaboradores, ela autofinanciada, é óbvio, os empregados tiram do seu salário para buscar, por quê? Mas a gente tem que fazer um movimento muito forte na transmissão da mensagem para a sociedade geral, então usando as mídias sociais para isso. Por isso, te agradecer por essa oportunidade. E também um trabalho no parlamento. Estamos com um trabalho intenso no parlamento, falando com todos os segmentos do parlamento, Senado e Câmara, centro, direita, esquerda. Obviamente que os partidos de esquerda são nossos aliados naturalmente. Mas é interessante, todos os parlamentares que nós já conversamos até o presente momento, nós estamos falando de partidos que nem o Novo, completamente privativista. Ele entende que é Estado zero, não é Estado mínimo, é Estado zero. Estamos falando com o PSL, estamos falando com republicanos, com Rede Cidadania, estamos falando com todos os partidos e todos eles estão compreendendo isto. Para ter uma ideia, um deputado de São Paulo, do PSL, ele vai fazer uma audiência pública. Ele, deputado do PSL, fez requisição para fazer uma audiência pública na Comissão de Viação e Transporte, sobre o risco dos dados desses segmentos estarem expostos. Dá um outro exemplo, o senador Isalcir, que é aqui do Distrito Federal, muito preocupado com a causa. Ele é do PSDB, todo mundo sabe a visão do PSDB, mas existe a questão dos dados, existe o SERP, existe a Dataprev. Então, isso é a soberania nacional. Isso eles compreendem. Terminou a nossa reunião, ele foi claramente na rede social e assistiu com os empregados e compreendi. Também está fazendo audiências públicas. Nós também temos atuação no parlamento com PDLs, que são projetos de decretos legislativos, que não precisam de sanção presidencial, porque o governo entende que não precisa submeter ao Congresso Nacional a privatização de Dataprev Serpro. Nossa! Eles estão usando uma lei de 1997, do Fernando Henrique. Terminou o estudo, vai para leilão e ponto final. Está vendido. Não vai passar pelo Congresso. Então, o que o Congresso pode fazer? Ele pode gerar leis que vão de encontro a essa visão única aí do governo, essa ideia fixa do governo. Então, esses PDLs, lógico, é difícil. Pegar o PDL do deputado André Figueiredo, do PDT de Ceará, que entrou ainda em 2020, ele está na comissão do trabalho.
A comissão do trabalho tem um monte de coisa lá, facilitar a comissão do trabalho. E, ele já foi pautado 4 vezes. E o Novo foi lá e deu um jeito de tirar 3 vezes da pauta. Entende? Esse PDL diz o quê? Ele susta a questão da inclusão do SEBRO no PND. O SEBRO sairia do PND. Deixaria de ser, então, uma empresa para estudo, para privatização. Mas só que tem que passar nessa comissão, depois tem que passar em mais 2, uma delas é a comissão aquela de Justiça, Cidadania e Justiça, obrigatoriamente, para depois ir para plenário. Entendo. E aí, óbvio, se em plenário for aprovado, está valendo a lei. Então, Mas, Sobrosa, eu acho que além dessas articulações é preciso avançar no esclarecimento da população, talvez fazer algumas cartilhas. Eu sei que isso custa recursos, né? Mas eu acho que... A gente está com uma empresa, a gente tem comunicação, né? De marketing especificamente para isso. É isso aí. Com busca de impulsionamento nas mídias sociais, nas publicações. E tem uma outra questão que é um grande aliado, tem sido um grande aliado, são as instituições, Sim. Instituições independentes. A Sociedade Brasileira de Computação, SBC, fez um manifesto, está publicado lá. É sério? Sério, subscreveram esse manifesto outras 30 entidades. Sociedade Brasileira de Antropologia, eu não vou saber dizer. Não, porque... tudo bem, mas a Sociedade Brasileira de Computação, que é extremamente séria, extremamente importante, ter se manifestado contra mostra que, de fato, a questão é grave, né? Sobrosa, deixa eu te falar, nós chegamos a mais de 50 minutos aqui nesse Tecnopolítica. Eu agradeço muito a sua presença. Pode contar com a gente aqui. Nós vamos ter que voltar outras vezes para talvez detalhar a importância de manter o SERPRO como uma grande empresa nossa, brasileira, e à disposição do povo, ou seja, pelo Estado brasileiro. Então, agradeço muito, Sobrosa, seus esclarecimentos e a gente, em breve, vai voltar com esse tema, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, barrar essa privatização e defender desenvolvimento e dados estratégicos aqui no nosso país. Valeu? Obrigado. Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Estamos chegando ao episódio número 100. Olha aí, Sobrosa. Pede aí para o pessoal dar um clique aí, seguir o nosso canal. Episódio número 100 vai ser no dia 15. Nós vamos fazer uma live ao vivo. E porque, fazer 100 episódios são praticamente mais de 100 horas de gravação. É isso aí. Fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima. Valeu!